Capítulo 61. Por que ele não desvia? Fang Minquan ficou muito deprimido recentemente. Como repórter, ele estava no comando de um programa sobre o Santuário de Deus no Skinner. Embora não fosse super popular, o programa estava ganhando impulso e ele foi considerado uma celebridade secundária. Por uma decisão tomada pela administração, ele foi transferido para um planeta remoto, Roca. Seu trabalho era o chamado desenvolvimento de novos mercados, o que significava, na real, que ele foi expulso porque estava no caminho dos outros. Como Fang Minquan entendia, agora seu programa pertencia a um recente-graduado que estava relacionado a um membro do conselho. Não sabendo de nada, o garoto tinha ferrado o show e muitos leais da audiência estavam pedindo para transferir Fang Minquan de volta, o que não mudou nada. Fang Minquan sabia claramente que nunca poderia voltar. O planeta Roca tinha poucos recursos e estava longe do centro econômico, então não tinha realmente nenhuma novidade a ser coberta. Durante os poucos meses que esteve aqui, Fang Minquan estava perdendo tempo fazendo entrevistas de celebridades secundárias, que pensavam muito de si mesmas, o que o aborrecia completamente. Como eu saio desse buraco de merda? Fang Minquan estava vagando sem rumo na rua, segurando uma pequena caneca de metal e bebendo licor de vez em quando. Embora estivesse chateado, Fang Minquan ainda continuou procurando pelos hábitos profissionais, porque simplesmente estava acostumado a isso. De repente, a escuridão surgiu e houve uma enorme explosão e incêndio. Como um bom jornalista, Fang Minquan ligou seu dispositivo de gravação. Uma aeronave Azura! Fang Minquan viu a aeronave e seu coração começou a palpitar. Ele correu para o arranha-céu mais perto, enquanto continuou gravando com o seu dispositivo de gravação. Logo, Fang Minquan percebeu a garotinha também. Quando viu o Azura de chifres dourados saindo da aeronave, ele ficou emocionado e preocupado ao mesmo tempo. Ele ficou emocionado porque essa era uma ótima oportunidade para ele. Uma aeronave Azura caindo no planeta Roca era um incidente muito raro. Além disso, o Azura era um aristocrata. Esse era o bilhete de ouro para se tornar um repórter mais famoso. Mas, ao mesmo tempo, Fang Minquan também ficou preocupado com o destino da menina. Como um jornalista profissional, independentemente da sua vontade de gritar na ajuda, Fang Minquan ficou quieto e apenas começou a gravar e upar a gravação com toda a integridade. No entanto, ao ver o Azura cortando com sua katana em direção à menina, Fang Minquan viu o rostinho amedrontado e não pôde deixar de gritar, alguém a salve. Mas ninguém poderia responder a isso. A equipe de resgate não tinha chegado, e mesmo que alguém tivesse uma aeronave, seria difícil estacionar em tal altura. Bum! Um par de asas douradas entrou no meio da gravação e uma figura majestosa pegou a menina com seu braço e a outra mão pegou a lâmina do Azura. Sangue fluiu na katana e Fang Minquan sentiu como se seu coração tivesse parado. Alguém salvou a criança, Fang Minquan explodiu em grito. Ansem ficou chocado ao agarrar a lâmina da katana. Sua armadura de linhagem sagrada mal conseguiu bloquear a katana afiada e sua palma ainda foi cortada. Embora o corte não fosse profundo, ele percebeu que esse Azura era um adversário difícil. Ansem voou vários metros para trás batendo as asas e segurando a garotinha num braço. De repente, ele sentiu um calafrio vindo de trás e se virou rapidamente. O Azura estava erguendo sua katana e estava prestes a cortar Ansem. Ansem cerrou os dentes, e num curto período de tempo, rodou no ar, mal escapando do ataque. O Azura saltou e pisou na parede, jogando-se em Ansem. Ele tem genes de alguma pulga? Ansem pensou e voou para um prédio próximo, quebrou uma janela e colocou a menina dentro. Ansem olhou para dentro da sala e descobriu que era uma sala de aula com dezenas de crianças dentro, tremendo no canto. Merda! Antes que Ansem pudesse descobrir uma solução, o Azura já estava na sua frente com a katana na mão, cortando para baixo em direção ao Ansem. Ansem podia esquivar esse ataque, mas quando estava pronto para se mover, congelou subitamente. Se ele desviasse, o Azura entraria na sala de aula.
O Azura estava num planeta humano e não tinha como ele poder sobreviver aqui com tantos inimigos ao seu redor. Ele escolheria matar o máximo que pudesse antes de morrer. Sem chance que Ansem o deixaria entrar na sala de aula. Diante da katana, Ansem apenas se inclinou para o lado a fim de proteger seus órgãos vitais, enquanto socava no rosto do Azura. O Azura ficou um pouco surpreso, pois não esperava que Ansem ficasse onde estava. Embora não tivesse colocado todas as suas forças nesse ataque, sua katana ainda cortou a armadura de linhagem sagrada no ombro de Ansem, produzindo um ruído estridente quando sua lâmina chegou ao osso. Ao mesmo tempo, o punho do Ansem também atingiu o rosto do Azura, forçando-o a dobrar seu corpo para trás. O material da máscara do Azura foi feito com material extremamente resistente e não se quebrou com o soco de Ansem. O Azura agarrou a estrutura de liga da parede com os dedos dos pés e girou de volta para alcançar a katana presa no ombro de Ansem. Não querendo devolver a katana, Ansem bloqueou a palma da mão com uma mão e golpeou a garganta do Azura com a outra mão. O Azura retornou um golpe no peito do Ansem. E logo se tornou uma luta de punho. Em pouco tempo, Ansem começou a cuspir sangue. Por que ele não se esquivou? Como ele pode voar, poderia se esquivar dos ataques? Fang Minquan perguntou. Compartilhando seu pensamento, o público estava assistindo a transmissão na web do Fang Minquan. Capítulo 62 – Meteoro Dourado. O novo programa do Fang Minquan não tinha muita popularidade ainda, mas tinham alguns antigos fãs que o seguiram aqui. Ao ver a transmissão da web, muitos deles escolheram assistir. Quando eles viram que o Azura estava prestes a matar a garotinha, todos estavam orando para que alguém pudesse salvá-la. E quando Ansem apareceu, eles ficaram emocionados. No entanto, o que não entenderam foi o motivo do Ansem escolher não se desviar da katana e, por causa disso, perder a sua vantagem. Ele podia ter se esquivado. Fang Minquan percebeu subitamente algo e focalizou a lente atrás de Ansem. Todo mundo viu que a sala era uma sala de aula com dezenas de crianças tremendo lá dentro. Fang Minquan e o público perceberam o porquê de Ansem não se esquivar. Se ele tivesse se esquivado, o Azura teria entrado na sala de aula e causaria danos inimagináveis. Embora o Azura estivesse parado fora da sala de aula, Ansem foi gravemente ferido no ombro e ainda estava sangrando, o que o deixou no lado perdedor. Mas esse era um Azura adulto com um chifre dourado. Mesmo que ele ainda não tivesse praticando nenhuma habilidade, seu físico seria tão forte quanto um evoluído, se não mais forte. Dólar. É o dólar. O público reconheceu e deixou muitos comentários abaixo, lembrando mais pessoas de que era o dólar. Fang Minquan reconheceu há muito dólar. Afinal de contas, ele trabalhava no jornalismo. O vídeo do Ansem passando pelo canal do robô foi um sucesso, que ele também tinha assistido. Como ele assistiu o vídeo, ele sabia que Ansem ainda era um não evoluído, enquanto seu oponente podia pelo menos ter atingido o nível de um evoluído, então não era uma luta justa. Então, o público estava ciente disso. Isso não é bom. Dólar ainda não se tornou um evoluído. Como ele pode parar o Azura de chifre dourado? Dólar, aguente. Merda, por que não estou lá? Eu adoraria ajudá-lo a matar o Azura. Bang! Ansem tomou outro golpe no rosto. Embora ele estivesse com armadura, sua cabeça ainda zumbiu e seus olhos ficaram desfocados por um segundo. Ao sentir uma batida no peito, ele cuspiu outro bocado de sangue. Ficou muito claro que ele era muito mais fraco do que o Azura, mesmo depois de ter se metamorfoseado no assassino sanguinário. Se o Azura já não estivesse ferido, Ansem provavelmente não poderia durar tanto tempo. Felizmente, ele estava praticando pele de jade há muito tempo e ganhou muitos pontos de gene, o que lhe permitiu lutar até agora. Bang bang! Cada vez que Ansem socava o Azura, ele só conseguia forçar o Azura a se curvar para trás, enquanto, quando o Azura o socava, ele sangraria sem dúvidas. Mas Ansem sabia que ele não podia recuar nem um passo.
Ao ver a maldade nos olhos do Azura, Ansem sabia que ele estava olhando para as crianças na sala de aula. Usando seu majestoso corpo para bloquear a janela, Ansem foi atingido várias vezes na cabeça. De repente, ele perdeu o controle do seu corpo e inclinou o ombro em direção ao Azura, o que permitiu que o Azura retirasse a katana do ombro de Ansem. O sangue jorrou quando a lâmina foi retirada. Morra! O Azura franziu o senho, enquanto cortava Ansem, com ambas as mãos na katana e com sangue nos olhos. Era uma cena angustiante para Fang Minquan e o público assistir. Os de coração sensível não aguentavam ver. Recue, você tentou, ninguém vai te culpar, alguns até disseram, pois não conseguiam aguentar ver Ansem sendo morto pelo Azura. Mas, com um brilho nos olhos, quando a katana cortou para baixo, Ansem avançou ao invés de recuar e se atirou no Azura. Embora a katana tenha atingido Ansem na cabeça, conforme a distância era reduzida e o corpo do Azura era levado no meio do corte, a velocidade da katana não era rápida, e só quebrou o capacete de Ansem, deixando uma ferida rasa no couro cabeludo dele. Sem uma pausa, Ansem bateu as asas e se moveu para trás do Azura. Ele prendeu o Azura com seu corpo no ar para que o inimigo não pudesse fazer nenhum movimento. O envoltório demoníaco fez milagres, Ansem conseguiu prender o Azura que tinha muito mais força do que ele. Como ele sabia que o tempo da metamorfose estava quase acabando, e seu corpo provavelmente sofreria danos permanentes se ele forçasse o limite do tempo, Ansem caiu de cabeça para baixo com o Azura preso em seus braços e pulou, acelerando para o chão com as asas em movimento. Você é louco, o Azura gritou, com horror em sua voz. Neste momento, todo mundo vendo isso ficou atordoado e os comentários online pararam. A lente de Fang Minquan seguiu o meteoro dourado caindo rapidamente no chão. Como os outros edifícios bloqueavam a vista, o meteoro desapareceu no sexto andar do edifício. Tudo o que podia ser ouvido era um estrondo, seguido de silêncio. Depois de um longo tempo, um novo comentário apareceu. Dólar? Então, houve uma explosão de comentários, que foram publicados tão rapidamente que as palavras se tornaram um borrão. Não estando com vontade de verificar os comentários, Fang Minquan correu desesperadamente até o local que Ansem estava caindo. Ele poderia jurar que essa foi a vez que correu mais rápido em sua vida. Quando Fang Minquan chegou lá, já havia uma multidão. O Azura estava no chão com os membros torcidos e tinha rachaduras como teia de aranha no pavimento feito de materiais de alta tecnologia. Mas ele não encontrou a majestosa figura dourada aqui. Dólar? Dólar não morreu. Para onde ele foi? Como os comentários foram postados na transmissão da web, Fang Minquan olhou em volta e perguntou às pessoas próximas e ninguém viu o Dólar. O lugar ficava num beco e ninguém esteve aqui antes deles caírem. Capítulo 63 – Dólar Angelical. Fang Minquan não encontrou Dólar e parou de procurar. Ele retornou ao estúdio com entusiasmo e começou a editar a filmagem. Meu futuro está neste vídeo. Fang Minquan passou a noite toda editando a filmagem. Isso obviamente bombaria na net. Com a transmissão da web de ontem à noite, a fofoca se espalharia e o vídeo editado certamente se tornaria viral. Era o desejo de sucesso e a admiração por Dólar, que o levou a editar o vídeo tão rápido. Desde que se tornou um jornalista faz tantos anos, Fang Minquan pensou que esse devia ser o seu melhor trabalho. Na Skinner, Fang Minquan viu muitas mensagens perguntando sobre a transmissão da web de ontem. Naquela hora, estava sem energia e nenhuma câmera de monitoramento estava funcionando. Alguns indivíduos tentaram filmar o incidente, mas o trabalho deles foi feito de um ângulo ruim ou muito desfocado, logo, não se comparava ao trabalho profissional dele. Fang Minquan respirou fundo, nomeou o vídeo de O Único e Somente Dólar, Nosso Anjo. Depois clicou em enviar. Depois de upar o vídeo, Fang Minquan não olhou mais para a tela. Em vez disso, sentou-se e acendeu um cigarro. Ele continuou fumando e permaneceu em silêncio. Fang Minquan nem sequer se atreveu a olhar para o relógio, pois temia saber a hora, o que era a coisa mais importante no jornalismo. Ele sabia muito bem que,
Quando o vídeo era upado, o seu Conin tocaria, mas o sucesso do vídeo dependeria de quanto tempo levaria para tocar. Se levasse meia hora, então significa que é fenomenal. Se levar uma hora, então é provavelmente mais ou menos. Se levar mais de uma hora e meia, Fang Minquan ouviu um toque quando ele ainda estava contando. Fang Minquan levantou-se subitamente e olhou para o seu Conin na mesa. Estava piscando um número familiar na sua tela. 8 minutos e 43 segundos. Fang Minquan apertou os punhos e cerrou os dentes com entusiasmo, amassando sua caixa de cigarro na mão. Fang Minquan só começou a relaxar depois de 3 minutos. Ignorando o toque do Conin, ele se deitou no sofá e viu que tocava, enquanto fumava. Ele gostava desse sentimento, pois, em apenas momentos como esse, ele se sentia vivo. O único e somente dólar, nosso anjo, não tinha locução e tinha menos de 3 minutos de duração. Começou com a garotinha, quando estava prestes a cair. O rosto assustado com lágrimas, os olhos arregalados e as mãozinhas manchadas de sangue captaram a atenção das pessoas desde o início. No momento seguinte, quando as pessoas ainda estavam preocupadas com o perigo diante da garotinha, fora da aeronave não caminhava o seu salvador, mas a própria morte. Quando o Azura brandiu sua katana na direção da garotinha, ninguém conseguia aguentar a raiva e o desespero. Subitamente, uma figura dourada apareceu na cena. As enormes asas douradas pareciam pertencer a um anjo. Quando a garotinha foi agarrada por um dos braços fortes dele, coberto pela armadura dourada, a katana foi parada por ele, todos ficaram felizes e com os olhos brilhando com lágrimas. As cenas seguintes foram cuidadosamente editadas. O Azura e Ansem trocaram alguns golpes e Ansem abriu uma janela de modo que pudesse colocar a menina lá dentro. O Azura estava atacando Ansem freneticamente, mas ele não se esquivou nem fugiu. Fang Minquan inseriu a cena de dezenas de estudantes tremendo na sala de aula, para que todos entendessem o porquê de Ansem ter escolhido permanecer lá. Fang Minquan refinou as cenas de luta e destacou a abnegação e bravura de Ansem. Ele também editou as cenas menos impressionantes. Quando na verdade, Ansem estava se fudendo e era muito mais fraco do que o Azura, mas parecia que foi apenas azar no vídeo. A cena final foi a queda suicida. Todo o vídeo foi muito tranquilo. Com a música de fundo tocante adicionada por Fang Minquan, todos os espectadores queriam lutar contra o Azura por eles mesmos, mesmo que isso significasse arriscar as suas vidas. E as espectadoras ficaram cheias de lágrimas depois de assistir o vídeo. Esse vídeo realmente foi viral. Em poucas horas, toda a aliança ficou sabendo. E as visualizações subiram para algumas centenas de milhões. Um aristocrata Azura forte e cruel, um anjo dourado e os rostinhos que estavam cheios de medo formaram uma história, que comoveu cada espectador em menos de 3 minutos. O nome Dólar ficou famoso agora em toda a aliança, já que esse vídeo era muito mais popular do que o vídeo do canal do robô, que tinha suas limitações. Homens e mulheres, jovens e velhos, todos ficaram fascinados pelo vídeo, e Dólar se tornou mais famoso do que os 10 escolhidos deste ano. Esse garoto até que tem coragem, igual a mim quando tinha essa idade. Azura, filho da puta! Pobres crianças, elas são sortudas, pois tinha um anjo protegendo elas. Dólar, você é o meu único e somente. Dólar, você é o meu anjo. Cada vez mais pessoas ficaram preocupadas com a vida de Dólar, pois o vídeo não incluiu o resultado e terminou com o estrondo da queda. Todos ficaram preocupados se Dólar e o Azura tinham morridos, mas Fang Minquan não planejou publicar isso, já que os outros repórteres já devem ter escrito acerca disso e não faria diferença se ele escrevesse ou não. Enquanto isso, o herói também estava assistindo o vídeo editado por Fang Minquan. Capítulo 64 – Arte Marcial do Azura. Esse sou eu mesmo? Ansem não conseguiu acreditar que ele parecia tão foda. O modo como o vídeo foi editado fez com que ele corasse um pouco. Naquela hora, ele só tinha feito o que podia para ajudar as crianças. Embora a queda no final parecesse trágica, quando estavam prestes a atingir o chão, ele foi realmente capaz de dar o golpe final no Azura e voar para longe. Não foi tão arriscado quanto parecia.
O Azura já estava gravemente ferido e morreu pela queda. Ansem sabia que ele teve apenas sorte. Se o Azura já não tivesse sofrido ferimentos graves, Ansem provavelmente teria fugido ou morrido. Ao mover seu corpo, ainda doía tanto que Ansem teve até mesmo dificuldade em respirar. Ele não se atreveu a ir ao hospital, mas, felizmente, não foi tão ruim, pois nenhum de seus órgãos vitais foi ferido. Depois de tomar algum remédio, ele estava se recuperando devagar, mas de forma regular. Ansem ganhou algo dele também. A katana do Azura foi levada para casa por Ansem, que era uma arma melhor do que as feitas pelos humanos. Os Azuras eram mais avançados na fabricação de armas de liga do que os humanos. Ansem já tinha ouvido falar faz tempo que as katanas dos Azuras eram incríveis. Até mesmo os Azuras de chifre preto usavam katanas melhores do que as armas de aços e Ansem tinha uma katana de um Azura de chifre dourado agora, que devia ser a melhor das melhores. Não existia simplesmente nenhum produto do mesmo nível dessa katana. Ansem a brandiu e sentiu que era assustadoramente afiada, pois parecia que podia cortar o ar. Ele já não ousou testar a katana com nenhuma arma, pois sabia que a katana era provavelmente mais cara do que a sua adaga de aço Z. O vídeo foi tão difundido que Ansem também ficou preocupado com o fato de as pessoas reconhecerem a katana e, com isso, suporem que ele era o dólar. Então, ele decidiu fazer algumas mudanças na katana, que eram mudar principalmente a sua cor. Ele usou spray de cor dourada na katana, por isso parecia ser feita de bronze. Também comprou no Skinny uma bainha barata, mas extravagante, de modo que ninguém pudesse dizer que era uma katana Azura, quando estava na bainha. Na verdade, Ansem não pretendia usar na frente dos outros. Mas tomou apenas algumas precauções. Ansem também queria substituir o punho da katana para deixar ainda mais irreconhecível, mas não conseguiu remover o punho. No entanto, ele encontrou uma miçanga embutida no punho e a retirou. Para sua surpresa, a miçanga tinha um buraco. Dentro da miçanga, acabou achando um pequeno chip de memória. Ansem inseriu o chip em seu dispositivo, tentando descobrir o que estava armazenado nele. O que ele não esperava era que tinha uma arte marcial do Azura registrada no chip, que se chamava Tempestade de Lâminas. A descrição dizia que era o segredo principal de uma família Azura aristocrática. Será que posso aprender artes marciais dos Azuras? Ansem perguntou-se. Depois de analisar a Tempestade de Lâminas, ele ficou convencido de que poderia aprender desde que seu nível de aptidão fosse alto o suficiente. Ansem começou a tentar praticar a Tempestade de Lâminas e não encontrou nenhuma obstrução, o que significava que seu físico tinha alcançado o pré-requisito da Tempestade de Lâminas. Tempestade de Lâminas soava como uma habilidade de armas, mas também poderia ser usada sem qualquer arma. A chave era explorar completamente o potencial do corpo, a fim de lançar ataques poderosos e rápidos. Se alguém se tornasse poderoso com a Tempestade de Lâminas, poderia lançar ataque de qualquer parte do corpo. Ansem não tinha se recuperado no momento, então ele não voltou ao Santuário de Deus e ficou em casa praticando a Tempestade de Lâminas. Lin Beifin foi o único que o chamou diariamente para verificar quando ele voltaria ao abrigo blindado de aço e começaria a caçar. Qin Xuan pensou que ele estava apenas se escondendo do Filho do Céu, então ela não ligou. Ansem verificou a chamada no Conen e viu que era Lin Beifin novamente. Ele hesitou antes de atender. Sen, por que você ainda não voltou ao Santuário de Deus? Eu estou te esperando. Lin Beifin lamentou. Ansem nem sequer aceitou a chamada de vídeo, pois ficou deprimido o suficiente só de ouvir a voz do Lin. Não vou esconder de você. A verdade é que estou me preparando recentemente para uma grande campanha. Ansem disse misteriosamente. Que tipo de campanha você tem em mente? Me inclua. Lin Beifin disse ansiosamente. Não vou divulgar os detalhes agora, mas pelo menos poderíamos caçar criaturas mutantes. Ansem estava dizendo a verdade. Ele estava planejando entrar no pântano sombrio assim que se recuperasse. Ele não podia garantir criaturas de linhagem sagrada, mas certamente teria criaturas mutantes.
Sim, você deve me incluir, Lin Beifin disse apressadamente. Estou trabalhando com outros sobre isso, então os membros da equipe já foram escolhidos e não posso adicionar mais ninguém. Ansem continuou deixando Lin Beifin em suspense, antes de continuar, mas estou com pouco dinheiro recentemente. Se você me fornecer algumas flechas de aço Z com 5% de teor de aço Z, vou te enviar uma parcela das presas e não será menos que uma criatura mutante inteira. Excelente! Vou te enviar essas flechas agora mesmo. Lin Beifin respondeu sem objeção. Espera. Estou ocupado agora. Apenas deixe as flechas prontas e entrarei em contato com você quando estiver pronto. Ansem disse. Fechado então. Não volte atrás nas suas próprias palavras. Lin Beifin ainda se sentiu inseguro. Pode ter certeza de que terá a sua parte. Ansem ficou preocupado com como ele obteria algumas boas flechas. Agora que Lin Beifin estava disposto a patrociná-lo, ele estava pronto. Também era mutuamente benéfico. Quando voltasse, ele daria carne mutante ao Lin. No pior cenário, se ele não pudesse caçar algo, ele ainda poderia evoluir uma criatura mutante usando o cristal preto em alguns dias e pagar Lin com isso. Ansem descansou em casa por uma dúzia de dias antes de recuperar-se completamente. Enquanto ele estava descansando, ele não fez nada além de praticar a pele de Jade e a tempestade de lâminas. Por fim, ele podia começar a usar a tempestade de lâminas. Capítulo 65 – Academia Militar Falcão Negro. Antes de Ansem teletransportar-se ao Santuário de Deus, Qin Shuan pediu para ele ir à estação de teletransporte. Quando Ansem chegou à estação, Yingman lhe deu um olhar frio e o levou ao escritório da Qin Shuan. Quando ele entrou, Qin Shuan estava cuidando de algum negócio, então Ansem teve que se sentar e esperar. Depois de lidar com tudo em mãos, Qin Shuan olhou para Ansem e disse, planejo te recomendar a Academia Militar do Falcão Negro. Me recomendar a Academia Militar do Falcão Negro? Ansem não tinha certeza do que ela queria dizer, pois não precisava de recomendação para aplicar-se às escolas militares e fazer os exames. Qin Shuan sabia o que ele estava pensando e continuou. A Academia Militar do Falcão Negro tem cotas especiais todos os anos para os especialistas em arquearia. Mas, mesmo os alunos especialmente recrutados, devem passar no exame de entrada e cumprir certos requisitos. Você é bom na arquearia, então tudo bem se não tiver aptidão física suficiente. É por isso que eu planejo te recomendar. Você se tornará melhor ao entrar numa escola militar num estágio inicial e passar pelo treino formal. Ansem estava se perguntando o que dizer para recusar a oferta dela. Por um lado, ele realmente não estava interessado em ir às escolas militares. Por outro lado, se fosse admitido no Falcão Negro, ele teria que sair do planeta Roca. E ele não podia deixar a sua mãe e irmã para trás. Mas Ansem descobriu que Qin Shuan estava muito animada para levá-lo a uma escola militar. Se ele não desse uma explicação razoável, ela provavelmente não se esqueceria do assunto. Além disso, ela queria o seu bem, então Ansem também se sentiu obrigado a dar uma explicação a ela. Gerente da estação, você é muito gentil, mas já tenho uma escola militar ideal em mente, e temo te decepcionar. Ansem franziu a testa. Ah! Qual escola militar você tem em mente? Surpresa com a súbita motivação dele, Qin Shuan perguntou-se com curiosidade. Quero me candidatar à escola militar de Roca. Ansem respondeu, inflando seu peito. Qin Shuan e Yaman Li olharam para ele como se fosse um idiota. Yaman Li disse de forma sombria, Falcão Negro está no top 50 da Aliança e você está comparando com a escola militar de Roca, que nem está entre as 1000 melhores. Qin Shuan aconselhou, Ansem, você deveria mesmo pensar nisso. A escola militar de Roca não é igual a Falcão Negro, seja na faculdade ou nas instalações. Você não pode nem mesmo praticar operações de exoesqueletos e navios de guerra na escola militar de Roca e nem terá bons treinadores em artes marciais. Se você se graduar na escola militar de Roca, não terá um futuro brilhante no exército. Por que você quer fazer isso?
Ansem sorriu ironicamente. Ele não podia dizer a Qin Xuan que gostaria de entrar na escola militar de Roca apenas porque ficava perto de casa. Yan Li disse, você não era qualificado para ser recomendado pela gerente da estação, mas ela quebrou as regras por sua causa, pois viu algo em você. Precisa pensar nisso com cuidado. Pronto para responder, Ansem ouviu uma batida na porta. Gerente da estação, sua análise de dados está pronta. Ótimo, envie. Qin Xuan ativou um dispositivo inteligente e um vídeo foi exibido. Ansem deu uma olhada e ficou surpreso, já que o vídeo era sua luta contra o Azura de chifre dourado. No entanto, não era a versão editada, mas sim a filmagem original do Fang Minkun. Uma análise detalhada de dados foi feita e cada movimento do dólar e do Azura foi acompanhado por estatísticas detalhadas de combate em tempo real, incluindo agilidade, velocidade de soco, ataque crítico e danos. Havia também a cena do Azura morto no final. Quando o vídeo acabou, Qin Xuan perguntou a Man Li, o que acha do dólar? Idiota! Foi a resposta de Yan Li. Ansem, que ficou secretamente orgulhoso e pronto para os elogios da Yan Li, quase se engasgou com a sua própria saliva. Por favor, explique. Qin Xuan não parecia surpresa. Yan Li disse, a força e a velocidade do dólar são muito boas. Embora não conhecemos o índice de aptidão exato dele, quando se metamorfoseia, ele está, sem dúvidas, entre os melhores do primeiro santuário de Deus. No entanto, sua força e velocidade ainda são muito mais fracas do que a do Azura. Podemos até mesmo estimar que, se o Azura já não estivesse gravemente ferido, ele teria morrido 1 milhão de vezes. Qin Xuan assentiu, concordando com Yan Li. Yan Li continuou, as asas do dólar parecem com uma alma de besta voadora avançada. A julgar pela velocidade, é muito provável que seja uma alma de besta de linhagem sagrada. Com essa alma de besta voadora, uma alma de besta de metamorfose rápida e uma grande velocidade, ele é um arqueiro ideal. Ele devia disparar flechas de longe, em vez de se envolver numa luta estúpida de punhos. Qin Xuan sorriu, você está certa. Mas foi uma emergência e parecia que o dólar não era bom na arquearia. Ele nunca usou arco e flechas antes e sempre lutou de frente, o oposto completo desse. Yan Li sabia de que Qin Xuan estava se referindo ao Ansem e disse, se o dólar se tornar um arqueiro, ele será o melhor arqueiro do primeiro santuário de Deus. Sua velocidade de movimento e de voo ajuda ele a manter distância do inimigo, e sua força permite atirar flechas rápidas e poderosas. É por isso que ele seria perfeito. Yan Li não mencionou Ansem aparentemente, ela não achava que Ansem podia se comparar ao dólar. Além disso, Yan Li podia pensar que o modo de luta do dólar fosse um pouco estúpido, mas não mudou o fato de ele era um homem respeitável, ao contrário de Ansem, que era um covarde com um pouco de talento. Qin Xuan suspirou. Infelizmente, houve um apagão na área por causa dos danos causados pela aeronave Azura, então, não obtivemos nada que possa revelar a identidade dele. Embora tenhamos uma amostra de sangue do dólar, os genes de todos estão mudando rapidamente nos dias de hoje por causa dos pontos de gene. Com isso, é quase impossível descobrir quem ele é, ao comparar o DNA da amostra com a do nosso banco de dados. Ele apareceu no planeta Roca 2 vezes já. Talvez não seja uma coincidência. Yan Li pensou nisso e sugeriu. Verifiquei a população do planeta Roca, e não tem ninguém que se encaixa no perfil. Roca é apenas um planeta comercial de 5ª categoria. É bem improvável que alguém como o dólar viva lá, ainda menos provável do que ganhar na loteria. Qin Xuan negou com a cabeça. Ansem ficou secretamente aliviado pelo fato das duas não terem associado o Ansem sem ambição com o dólar. Ele tinha medo de que Asas pudessem lembrá-las do dragão de asas roxas, mas sua preocupação revelou-se desnecessária. As asas de alma de besta não pareciam com as asas do dragão, e também estavam cobertas com a armadura do besouro preto, por isso era difícil associar as duas.